Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos refatorar um código do React. Não vai ser Java, vai ser JavaScript. E eu escolhi um arquivo do React que tem algumas funções que eu, como usuário de React, já usei bastante, né? Que é o Create Elements, que quando você vai estar lá trabalhando com React, montando sua tela e você usa o JSX por debaixo do pano, em algum momento uma função que chama Create Element é chamada para ir criando os elementos, né, na estrutura do React, para ele fazendo lá o depara dele com o que ele tem que, no final, cuspir como HTML. Então aqui foi desafiador para mim, pelo lado do JavaScript, por mais que eu considere que é uma linguagem que eu consigo navegar de maneira meio fluida, eu nunca tinha visto o código do React antes, né, desse arquivo que eu escolhi para refatorar aqui antes. E a parte legal é que mesmo sem conhecer, como eu utilizo, né, o CDD como linha de design e a premissa é coloque um limite ali, né, no nível de dificuldade de entendimento do seu arquivo, eu derivei uma métrica para JavaScript, uma métrica simples, coloquei um limite, coloquei um objetivo até onde eu queria ir e busquei o objetivo, beleza? Então, só para passar um pouco aqui com você, né, para conseguir te situar. O arquivo que eu peguei para refatorar do React é esse aqui, esse arquivo React Element.js. E aí tem aqui, né, uns imports e tem várias funções com vários ifs. Tem ifs e fors aqui, né? Eu já explico quais foram os pedaços de código que eu decidi, né, extrair daqui para tentar facilitar. Tem muito código, né, de if de desenvolvimento aqui. Esse underline dev underline me parece que é uma variável global, porque eu não estou vendo ele importado aqui, né? Então, tem essa variável definida globalmente para verificar se o ambiente é de dev, para ele dar os warnings e tal. Então, aqui apresentou oportunidade de refatoração, né? Então, eu já conto aqui para você as oportunidades que eu percebi aqui que dava para refatorar. Beleza? Mas é nesse arquivo que a gente vai mexer, né? Um arquivo aqui, sei lá, de 553 linhas, e que, dado a métrica que eu derivei e o limite que eu penso que poderia ser ok para projetos open source, mesmo assim eu acho que ele é um arquivo difícil de ser entendido se a pessoa não é realmente um especialista aqui, né, no core do React. Beleza? Então, falando sobre o limite, projetos open source é um tipo de bicho diferente de projetos da indústria. Tem várias características que são diferentes, né? O pace de alteração é menor, né? O escopo ali é um escopo mais tranquilo, não muda tanto, né? Não é uma loucura do tipo, cada dia testa uma coisa e tem que deployar uma coisa diferente e tudo mais. As pessoas que participam do projeto, né, elas são mais estáveis como time. Ali, então, você tem pessoas que são committers aí do projeto, desses projetos open source super famosos, por muito tempo, né? Elas podem até trocar de emprego e elas continuam muitas vezes colaborando no projeto. Então elas criam uma noção do todo muito interessante, elas conseguem navegar pelo projeto de maneira mais fluida e tudo isso obviamente facilita o nível de entendimento delas por unidade de código. Aqui no projeto JavaScript, acho que a unidade de código para mim é o arquivo inteiro aqui, né, que eu coloquei, beleza? Então, uma outra coisa, né, que é importante mostrar aqui para você, que eu vou explicando, é o seguinte. Eu tenho aqui, né, eu clonei o projeto. Deixa eu só... Ai, meu Deus, eu tenho que ter... Só um segundo que eu acho que eu tenho que ter uma tela por aba para eu conseguir mostrar aqui para vocês, rapidinho. Agora está funcionando direitinho. Então aqui, eu estou aqui no terminal, eu tenho aqui todos os commits que eu fiz, né, a partir do commit aqui da branch principal do React, né? Então eu fiz um commit aqui que eu defini as métricas e o número de pontos ali, né? Eu estimei o número de pontos que tinha. Depois eu fiz a primeira refatoração que eu removi 20 pontos. A ideia era eu removi de fato 20 pontos. Depois eu parti para outra refatoração que eu ia remover 10, removi de fato 10. Depois faltou só 2, então eu preparei aqui para remover 2 pontos e removi de fato 2 pontos, beleza? Então, nesse momento, eu voltei o projeto aqui, ó, para o commit do ponto de partida. Então, deixa eu só mostrar aqui esse código
para você, né? Então, estou aqui agora no VS Code, aqui é o arquivo, né? Então, só para eu posicionar, então aqui tem o arquivo, quais foram os pontos que eu peguei para refatorar. Esse controle, se o ambiente era de dev ou não, e tinha um outro controle sobre o trabalho, tem uma variável aqui, né, nesse arquivo React Element que chama props, em várias funções diferentes, que ela remete aos argumentos que você passa para os elementos do React quando você está definindo, né, os seus componentes e tal. E aí tinha várias lógicas repetidas em cima desse props aqui no código. Então tinha vários fors em cima do props que você colocava variáveis, que colocava valores no objeto literal, no objeto literal, né, propriedades ali, né, de vez em quando sobrescrevia propriedades e tudo mais. E a meu último ataque aqui na refatoração, tem uma hora que ele tem que definir duas variáveis aqui, né, que ele chama de key e ref. Eu não sei o que é direito. Beleza? Mas tem vários ifs para esse key e ref espalhados. Eu peguei um trecho e refatorei. Então, voltando aqui para o console, né? Deixa eu tentar pegar aqui o commit onde eu defino a métrica e faço aqui uma estimativa de contagem de pontos, né? Então, git checkout aqui, né? Então, eu devo ter ido aqui para comprar o pedaço do código. Beleza. Então é o seguinte, a minha estimativa aqui, né? Primeiro, sempre quando você vai usar o CDD, né? Tem duas coisas que são muito importantes. Na verdade, três. Primeira é, quais são os itens do código que você considera que podem dificultar o entendimento da próxima pessoa, né? Então você tem que, se você estiver sozinho, você define sozinho, se você estiver em equipe, você faz um levantamento de quais itens pode ser que dificulte. Então, beleza. Uma vez que você levantou quais itens você vai dificultar, você agora vai criar uma métrica inicial, né? Uma métrica é uma combinação destes itens. Então aqui para o código JavaScript, eu peguei dois itens para combinar. Então toda branch de código conta um ponto de entendimento e todo objeto literal ou função que é importada no arquivo conta um ponto de entendimento. Quem me vê refatorando o código em Java também vai perceber, né, que eu sempre levo em consideração que funções como argumento é para contar ponto de entendimento. Aqui no JavaScript eu tirei a função como argumento da contagem, porque supostamente função como argumento em JavaScript é cidadã de primeiro nível, e a ideia é que a pessoa bata o olho naquilo e já entenda que aquela é uma função como argumento, que recebe 2, 3 argumentos para poder operar dentro da função, não sei o que, por aí vai. É a melhor métrica, é a melhor combinação? De novo, é difícil responder isso, né? Precisa de muita experimentação para saber qual é a melhor combinação para avaliar nível de entendimento de código JavaScript no contexto de frameworks. Não, a ideia é que combine. A galera lá do React pode chegar lá e combinar. Eu vou combinar aqui essa característica do código com essa. Isso daqui é a nossa métrica de entendimento. Então, essa é a segunda coisa muito importante, né? Derivar uma métrica em função de itens que podem dificultar o entendimento. E a terceira coisa importante é você limitar o número de pontos aí. Então, em projetos da indústria, atualmente eu tento trabalhar com 7 pontos por arquivo, né? Pensando aqui em projetos orientados a objeto. Então, utilizando Java, por exemplo, com a métrica que eu geralmente utilizo lá. Então, 7 pontos por arquivo. Por quê? Porque projeto da indústria a coisa muda muito rápido. De vez em quando o escopo muda, tudo muda, o time rotaciona, né? As pessoas vão embora, chegam outras pessoas. De vez em quando a distância entre a pessoa que está fazendo o código naquele momento e a distância que criou, a distância entre a pessoa que criou o código e a que está mantendo, tem muitas pessoas entre elas ali. Então eu sugiro geralmente um limite baixinho de pontos. Já no projeto open source, aqui eu acho que a gente pode ser mais relaxado com o número de pontos, porque na minha opinião, né, os esquemas formados na mente da pessoa em relação ao projeto, dado o entendimento dela, são mais interessantes. Então eu geralmente vou deixar aqui para o React, imagina que seria 20 pontos por arquivo. Beleza? Lembrando sempre, é sempre interessante combinar itens para derivar uma métrica. Uma métrica com um item só tende a ser muito pobre. Geralmente meu número cabalístico é 3 atualmente. Só que eu fiquei em dúvida qual seria o terceiro item para considerar aqui num projeto JavaScript. Então eu abracei minha limitação e deixei só 2 aqui.
nesse momento. Então, a minha estimativa aqui, né, entre imports, ifs e fors, é que a gente tinha 67 pontos nesse arquivo, né? Tinha 4 imports aqui, o meu Ctrl F me trouxe 54 ifs e meu Ctrl F me trouxe 9 fors aí. Então, né, quando você tem um arquivo, né, imagina que o limite é 20 e você está em 64, você está mais de 3 vezes acima do que supostamente é o limite de entendimento da sua equipe. É um arquivo, se isso aqui tivesse sendo utilizado lá dentro, essa análise diria que esse arquivo é muito difícil de entender. Então, ao invés de eu querer chegar, né, já no 20 ali, eu traço objetivos. Né? Meu primeiro objetivo é tirar pela metade aí a parada. Então eu preciso sair de 67 pontos para chegar em 34. E se eu tivesse aqui mais tempo, eu poderia chegar em 26 e depois eu poderia chegar em 20 pontos aí, né? Então, dado que eu quero cortar aqui mais ou menos 33 pontos, eu preciso buscar agora as oportunidades de fazer isso daí. Então, isso aqui é uma análise fria sobre o arquivo, para eu saber o que, que eu vou tirar daqui para conseguir chegar na pontuação que eu desejo, beleza? E aí, quando eu olhei aqui, ó, no lance dos fors, então deixa eu pegar aqui o for. Esse for aqui acontecia bastante, ó. For prop name in config, aí ele chama aqui essas coisas aqui e coloca aqui na props o que está na config. Aí depois ele vem aqui, né, resolve default props. Então ele faz aqui esse if de novo e por aí vai. E esse if meio que se repete aqui, ó, por todo, ó, for, aqui, ó. Você tem o mesmo for em várias situações aqui. Esse aqui é diferente, né, mas volta para o mesmo aqui. E tem o último for que é um pouquinho diferente. Então pode ver, né? Sabe aquilo que você fala lá na escola da orientação a objeto, ou de qualquer linguagem, de qualquer paradigma, né? Pouco importa se você está fazendo procedural, funcional, orientado a objeto, qualquer outra coisa que possam inventar aí, qualquer código que você copia e cola um número X de vezes, supostamente é uma oportunidade de você deixar aquilo em algum lugar só, né? E aqui, como eu tenho uma métrica que me guia, e eu tenho um limite, eu sei quantos pontos tem nesse for, né? Então aqui ó, eu tenho 1 com esse if, 2 com for, 3 com esse if, 4 com esse if, 5 com esse else. Então eu consigo saber quantos pontos tem em determinado trecho de código. Se eu extrair aqueles trechos, quantos pontos eu vou tirar daqui, e eu sempre vou deixar, em geral, um ponto a mais no arquivo, né? Depois que eu extraí, tirei 20 e devolvo 1, que é o arquivo novo que eu criei, que eu vou ter que importar e tudo mais, né? É uma troca aqui, uma negociação que você faz na refatoração, dado a métrica que eu estou utilizando. Óbvio que eu poderia verificar se eu poderia escrever esse algoritmo de uma outra maneira que facilitasse a parada como um todo. Eu nem olhei para isso, confesso. Então esse for foi a minha oportunidade de refatoração, né? Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar lá para o console para a gente navegar para outro commit. Então eu vim aqui, ó, e removi esses 20 pontos em cima do props. Ah, de novo, né? Deixa eu só mostrar o código de novo aqui, que é o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui, né? Por que esse for me traz uma oportunidade de refatoração? Essa aqui é a refatoração, né? Que é bem padrão. Quando você opera em cima de uma coleção, então o props aqui, né, é um array aí. Então, quando você tem operação em cima de coleção e tudo mais, sempre tende a gerar a oportunidade de você transformar aquela coleção, aquela estrutura, numa outra abstração. Nesse caso aqui eu utilizei classes, né, pelo meu viés, numa outra abstração, e você coloca a lógica lá em cima da outra abstração. Então, deixa eu voltar aqui agora, né, para fazer para dar o checkout para o commit aqui. Então, deixa eu vir aqui, git checkout, beleza. Deixa eu voltar agora lá para o código. Então, vamos ver aqui agora no código como é que ficou a parada aqui. Então, eu criei uma classe que chama PropsWrapper. Que nome bom, né? Nem sei.
Eu sabia que era um wrapper e eu, sei lá, não pensei no nome melhor para colocar aqui, deixei props wrapper por enquanto. Então aqui eu vou dar só um uso aqui, né, para você ver. Eu agora, na verdade, eu poderia ter apagado essa variável, eu deveria ter apagado. Então eu tenho aqui, ó, instancio meu props wrapper. Deixa eu só abrir a classe aqui, né, para você ver. Então, ela é uma classe de boinha. Aqui ela pode receber, né, um order props aqui, né? Ela copia tudo desse order props para o dela, para não ficar mexendo na mesma referência. E aqui eu extraí alguns métodos para esta classe. Então, se eu vier aqui agora e perceber o uso, aqui, ó, um detalhe que foi muito legal, que estava no código do React, que é um dos pilares para mim de uma dev eficiente. O código do React tem comentários ali, né, dando uma ideia do que está acontecendo. Como eu já falei anteriormente, para mim não passa pela minha mente um argumento sólido o suficiente para eu não comentar um código nesse momento da minha vida. Eu posso mudar de ideia? Óbvio que eu posso. Mas de tudo que eu vi até hoje, e se eu olho para as referências, ou seja, para os projetos open source que eu utilizo, todos eles têm comentários. Você vai para a API do Java, para o React e tudo mais, para o JavaScript, tem comentário. Então, por que esses grandes projetos que são inspiradores têm comentário e eu, aqui na minha mesa, vou decidindo que não vou colocar comentário em cima do meu código? E olha que legal, né? Eu utilizei o comentário que o React tinha deixado para criar o nome dos métodos na classe que eu extraí. Então aqui eu botei então aqui tem, né, um push remaining resolve default. Poderia ter virado um método só, beleza? Eu não deixei como um método só no props wrapper, porque na hora que eu estava refatorando não tinha ficado ainda claro para mim se todas as situações eram parecidas. Então eram iguais ali, né? Se eu sempre usava os dois combinados, ou se tinha algum lugar que eu usava só um sem usar o outro. Mas poderia fazer um merge disso daqui também. Então eu vim aqui, ó, push remain, resolve default, e aqui na hora de criar o React Element, eu dou um unwrap no meu props wrapper para conseguir pegar, né, todas as propriedades que estão lá. E aí, isso aqui aconteceu para vários outros pontos aqui do código, né? Então, de novo aqui eu utilizei, né, padrão, passei os parâmetros, tudo que o método, que o trecho de código dependia, que está declarado nesse arquivo do React Element, eu passei como argumento, né? E o que é que você ganha aqui? Quando você divide esse código, eu não cheguei a ver onde é que estão as partes de testes aqui do React, né? Como é que isso é feito, os testes de unidade, se é teste de unidade, se não é, tudo mais, como é que tá, né? Dada a pirâmide de testes aqui, como é que tá dividido os testes deles. Mas essa divisão, com certeza, quando a gente fala de design que favorece testabilidade, essa divisão está favorecendo a testabilidade, né? Eu peguei um código que estava repetido, deixei num canto só, né? Passo ali agora as coisas como parâmetro, e aqui, né, essa é uma facilidade no JavaScript. Parâmetro aqui no JavaScript é ou você está passando um objeto literal, ou você está passando uma função como argumento. É muito fácil de você criar a sua implementação daquilo no contexto de testes para fazer a parada funcionar. Então, você, na minha opinião, favorece tudo aqui, beleza? E nessa rodada de refatoração, eu removi aqui, né, 20 pontos no total, e o resultado agora estava ali flertando com 47. O código, não tem nenhum mistério, tá, gente? Eu simplesmente movi código de lugar. Então aqui eu tenho um push remaining, eu recebo aqui, né, deixei até com o mesmo nome aqui, maiúsculo e tal, né, poderia ter deixado minúsculo, obviamente. E aqui eu deixei o código, navego nos nomes aqui da configuração, né? Esse REST tem método call, eu chamo call, sei lá o que faz o call, mantive o código aqui e faço o código que tinha anteriormente. Mesma coisa valeu para o resolve defaults, beleza? Aqui, né, faltou receber o type aqui, né? Então eu deixa eu só ver se eu precisaria receber um type ou não. Só um segundo. Rapidinho. Aqui, né? Deixa eu só ver onde é que tá usando o props wrapper aqui, ó. Na verdade, eu já passo o type aqui, eu só esqueci de trocar
o nome da parada aqui, né? Então recebo um type e opero sobre esse type aí, beleza? Então eu simplesmente movi o código de lugar, né? Tinha um outro que era o override existing properties, recebo os argumentos também, né? Só fiz mover o código de lá para cá. Na verdade, a minha opinião, o lance do CDD que eu gosto muito dessa linha de design é por isso. Você tem uma métrica, você tem um limite, você sabe onde você quer chegar, você move o seu código, ou você pode fazer uma refatoração em termos de algoritmo em si, caso você enxergue a oportunidade, sabendo que, né, pensando, ficando claro se você está diminuindo ou aumentando a dificuldade de entendimento dado o limite que foi estabelecido. Beleza? Deixa eu dar só um checkout aqui, né, para conseguir continuar movendo. Então, agora, eu tinha tirado, então, eu tirei aqui, deixa eu voltar, né, eu tirei, deixa eu vir aqui no arquivo correto, eu tirei 20, tô aqui com 47, né, meu primeiro objetivo é chegar em 34, então, eu tinha que achar uma outra oportunidade de refatoração, e aí eu encontrei a outra aqui, em cima de toda essa análise de se é dev, se não é dev, se é dev, se não é dev. Então, ó, deixa eu voltar aqui para o console, rapidinho, e agora eu vou dar um checkout para a outra parte aqui. Então, eu vou aqui no VS Code, né? Então, deixa eu olhar aqui o código para você. Então, a classe que eu criei agora é essa dev-env React Element. Eu criei a classe muito acoplada com o React Element, porque ele deve ter, né, esses ifs de dev, eu imagino que estejam espalhados por todo o código aí do React. Eu não vi todo o código, né? Então estou aqui fazendo uma suposição que está espalhado por todo o código aí do React. Então eu criei uma classe que é literalmente uma classe que é acoplada com a React Element, mas que trata dessa utilização ou não, né, de ambiente de dev aí. Beleza? Então, aqui eu fiz uma estratégia diferente entre os commits para deixar claro o que eu ia fazer de diferente para você durante a explicação do vídeo, né? No commit anterior eu não tinha ainda pensado nisso. Então aqui ele começava com esse if aqui, né? Se é dev, inicia essa variável. E também ele tinha esse let aqui com declaração de 3 variáveis que ele utilizava só por conta da checagem se era dev ou não. Então isso aqui tudo foram coisas que viraram códigos que serão removidos, né, pós aí a refatoração. E aqui algumas oportunidades. Ó, tinha esse método, essa função aqui, ó, hasValidRef. De novo, eu nem sei o que é que faz o hasValidRef. Aqui, né, uma parte legal de ter esses limites é que você pode organizar o código. Meu filho foi no banheiro aqui agora, tá, gente? Você pode reorganizar o código sem necessariamente, né, saber o que está acontecendo. Então, olha que legal aqui esse código. Ó. Você tem um if para verificar se é dev. Aí você tem outro if, né, que verifica se o call para a propriedade ref na config retorna true, né? Aí você cata um getter aqui. Você cata a referência para a função get para essa ref. Se tem um getter e esse getter foi marcado com React Warning, retorna falso. E aqui embaixo, né, se não é dev, simplesmente ele faz esse código aqui, né? Então esse é um código legal, porque se for dev, talvez nem execute o código aqui, né, config.ref diferente de undefined. Agora, se não for dev, vai executar sempre aí, né? Qual foi a minha refatoração? Eu criei um método que é getter isReactWarning, né? Então, eu peguei isso daqui. Aí eu vou verificar, né? Aqui é um argumento que esse código aqui é igual a esse código aqui. A diferença é que aqui tem key, aqui tem ref, aqui tem config.key diferente de undefined e aqui tem config.ref diferente de undefined. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui e criei o método lá, né, na classe dev react. Don't save aqui, só um segundo. Eu criei lá, né, fazendo o quê? Eu passo como argumento o nome da propriedade que eu quero pegar o descriptor aí
E passa um segundo argumento, que é uma função que só vai rodar, né, caso não caia nesse if aqui, né? Eu uso ali, né, esse lance do mundo funcional de você tentar, né, evaluar o código o mais tarde possível aí, né? Eu poderia ter passado aqui um config, e eu acho que nem faria diferença, né, quando você pensa em performance ou algo do gênero. Em performance, ou seja, né, dado que você vai ter uma execução e você tem um tempo esperado para uma execução dentro do React e tal, eu não acho que isso daqui faria diferença, mas achei uma boa oportunidade, dado que passar a função como argumento não conta ponto de entendimento nessa métrica que eu estou utilizando, eu fiquei ok de utilizar o recurso, né? Então, ó, eu só vou executar esse código aqui do final se de fato não cair nesse if, né? Olha como está implementado aqui, ó. Eu recebo a propriedade e a condição, que é uma função. Se for dev, eu estou supondo que essa variável dev está exposta, é global, né? Está exposta em todo canto. Se for dev, olha, esqueci de passar aqui como argumento, ó, o res on property aqui, né? Então, se for dev, eu verifico o call para... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, eu passei... Calma aí, né? Cadê aqui, ó? Aqui eu faltou passar, né, o result property e a config como argumento, né? Então, se eu passo aqui a config também, né? Só para deixar registrado. Então, se for dev, eu faço call, passando a config, né? Cato o descriptor aqui na config para a prop que eu passei como argumento. E aí verifico se é React Warn, se tem getter e se é React Warn. Retorno falso, que era o código que estava lá fora. Se isso daqui, se não entrou, né, nesse código aqui de dev, aí eu chamo a função que eu recebi como argumento. Beleza? Então, né, eu fiz a refatoração, isolei o código de novo, facilitei o teste e facilitei o teste aqui e diminuí, dado a métrica de código e o limite, eu facilitei o entendimento, né? Eu consigo usar tanto no res valid ref quanto no res valid key, né? E também criei aqui, ó, se eu não me engano, criei também para esse define key property prop warning getter aqui. Getter, melhor, né? Então aqui tinha esse código, ele definia uma função aqui dentro. Essa função ele fazia os ifs, que utilizava aquelas variáveis que eu mencionei anteriormente. E aí depois ele marcava essa função com uma propriedade aqui, is React warning true. E no define property aqui para essa aqui, ele passava, né, essa função. Aí eu vim aqui e criei a mesma parada aqui, ó. Getter is React warning, não, é esse daqui, ó. Warn about accessing key. Aí eu criei a função aqui dentro, eu não achei um nome interessante, chamei de lazy function aqui, né? Só para dizer que vai ser executado depois. Deixo o código aqui dentro e marco como true aqui nessa função. Aqui na minha classe, eu nem sei se isso daqui é padrão de JavaScript, mas eu quis ser fiel ao que estava lá. Então eu inicio as variáveis aqui, né, com undefined, do objeto que vai ser instanciado para eu poder trabalhar nele aí. Beleza? Aí eu fiz essa refatoração, né? E essa refatoração ia... Deixa eu ver se eu deixei anotado já aqui. Ah, não, calma aí. Deixa eu só trocar de commit aqui, ó. Calma aí. Deixa eu vir aqui de novo no console. E agora, deixa eu ir para... Primeiro eu vou dar um checkout, né? Nas coisas que eu tinha esquecido. E agora, deixa eu voltar para o arquivo lá, né? Para o VS Code. Então eu vou vir aqui. E nessa segunda rodada eu tirei 11 pontos. E eu agora estou com 36. O meu objetivo é chegar, né, perdão, em 34. Aqui tem os imports novos que eu fiz. Beleza? Faltavam só 2 pontos para mim agora. Então, nesses últimos 2 pontos, eu usei essa oportunidade aqui, ó. Tem esse let key, let ref
e esses 3 ifs aqui. Esses ifs dependem da variável maybeKey, da função hasValidKey, da função hasValidRef e da variável config. Aí o que foi que eu fiz? Peguei esse código e também troquei de lugar, né? Deixa eu só navegar para o último commit aqui que eu quero mostrar para você. Então, git checkout. Só um segundo aqui, né? Deixei na mesma tela aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o que foi que eu fiz? Ao invés de deixar esses ifs aqui, eu criei uma classe que chama resolveKeyRef. Tem um resolve, recebe o maybeKey como argumento, a config, a referência para a função que valida aqui, a referência para a função que valida a ref. E aí eu retorno aqui, né, um objeto literal com as chaves key, ref, né? Utilizei aqui, né, as funcionalidades que tem no JavaScript novo. Acho que novo, não é mais novo, né, isso aqui. Enfim, sei lá. E mandei bala, ó. Retornei. E aqui eu usei aquele destructuring, sei lá o nome, né, para receber aqui e a ref. Recebi e tirei os 2 pontos que eu queria. Beleza? Então, eu achei esse código aqui bem interessante de fazer. Por quê? Porque eu apliquei as ideias, né, do CDD em um código JavaScript, né, com uma métrica diferente, num framework famoso, né? Acho que hoje em dia todo mundo conhece o React, várias pessoas usam, várias não usam, mas todo mundo conhece. E eu consegui pegar um código que eu nunca tinha visto até, sei lá, 1 hora antes de gravar esse vídeo e conseguir promover ali, né, uma refatoração. Óbvio que eu poderia ter rodado os testes, né? Eu teria que ver aqui como é que roda os testes do React e tudo mais. Aqui eu criei novos casos de teste, né? Porque eu separei uma parte do código e tal, né? Então, eu provavelmente o teste para o React Element seria de alguma forma aqui facilitado e tal. Mas era isso, galera. Galera, né? Você que tá vendo aí. Basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo. Deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.